Faz assim com a mão quem é aqui o candidato para batismo, aquele que vai se batizar. Dá um tchauzinho com a sua mão. Nesse momento você vai acompanhar a pastora Lourdes. Vocês que vão se batizar, vai ter o cursinho do batismo. Segue naquela porta com a pastora Lourdes. Amém? Podei vos assentar. Eu quero aqui chamar a Bárbara, que vai trazer a palavra para nós. Boa noite. Pai seja convosco, amém? Eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Lucas 15, a partir do 11. E já começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui estão prontos, preparados, querem encontrar hoje a paternidade de Deus? Amém? Para quem estava no Conectados hoje, para quem estava no Conectados domingo passado, a gente vai continuar falando sobre paternidade. E que se você estava no domingo passado, se você estava hoje, que a palavra entre no teu coração gerando um fruto novo. Amém? Lucas 15, a partir do 11. Diz assim: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região. Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? E este lhe respondeu: O seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de Ti
a tua palavra, a minha vida e a tua igreja. Deus, que nós possamos hoje ter o entendimento do Pai que o Senhor é para nós, que a nossa mente possa ser aberta, que a nossa mente esteja cativa ao que o Teu Espírito quer nos ministrar, que nosso coração venha receber a mensagem na qual o Senhor deseja nos ministrar, em nome de Jesus, amém. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, para você responder para você mesmo. Quem é o seu pai para você? Na célula dos jovens tem uma pergunta, eu não sei se nas demais células também tem, mas normalmente quando a gente vai encerrar a célula tem uma pergunta, que é: como você resumiria essa palavra em uma palavra simples? Eu quero que você responda essa pergunta de quem é seu pai para você em uma palavra simples. Quem é seu pai para você? E quais marcas a paternidade dele deixou em você? E eu sei que aqui a gente tem muitos pais. E eu quero que os que são pais pensem a partir do lugar de filhos, não do lugar de pais. E quero também... A gente vai falar muito da função do pai. E, de forma alguma, eu quero que falar sobre a função do pai traga algum tipo de peso, de julgo para você que é pai. Mas que, em nome de Jesus, a reflexão, o entendimento do impacto de um pai na vida do filho venha gerar responsabilidade para com seus filhos. Amém? Então, não é para peso, mas é para entendimento. Então, a pergunta é: quem é seu pai para você? E quais marcas a paternidade te deixou? A gente leu aqui em Lucas uma parábola muito conhecida. Parábola era uma forma de Jesus contar, explicar coisas que podem ser um pouco complexas para as pessoas de uma forma mais simples, através de histórias. E essa história que a gente leu, ela é uma parábola, onde um pai tinha 2 filhos, e um desses filhos, o filho mais novo chega no pai e fala: pai, quero viver minha vida. Esse pai tinha ali tinha terra, tinha herança para dividir entre esses filhos, e esse filho fala: quero viver minha vida, me dá minha parte da herança. E em nenhum momento aqui a gente vê esse pai falar: mas por quê? Mas para onde você vai? Mas o que você vai fazer? O pai simplesmente reparte e dá aquilo para aquele filho, que pega, vai viver a vida como ele entende ou entendia ser a forma com que ele queria viver. Mas em um momento, tudo acaba. O dinheiro acaba, ele não administrou aquilo ali bem, e ele começa a viver uma vida muito diferente da vida que ele tinha dentro da casa do pai. Até o ponto de ele ali se alimentar com comida de porcos e pensar: meu Deus, os escravos do meu pai comem muito melhor do que eu vou voltar para lá e vou pedir para ele me tratar como escravo. Se ele me receber como escravo, eu já estou no lucro. E ele volta. Só que esse pai estava na porta, esperando esse filho, e não, de forma alguma, quis receber esse filho como escravo. Ele estava esperando o filho para receber o filho novamente como filho. E faz uma festa, e comemora, mas ele tem um outro filho. E um outro filho que nunca pediu a herança, que nunca pediu para sair, mas que quando viu aquela festa toda falou: nossa, eu estive aqui minha vida inteira. E ele nunca fez nada para mim. Eu nunca nem pedi a herança. Eu nunca desonrei meu pai. E ele nunca fez nada para mim. Por que ele está fazendo para este meu irmão, que fez tudo errado, que foi viver a vida como queria, que gastou todo o dinheiro do meu pai, e agora ele tem uma festa? E aí esse pai conversa com esse filho e gera o entendimento do porquê que ele está fazendo isso. Eu quero... Daqui a pouco a gente volta nessa história e contar uma outra história da Bíblia. Essa eu vou contar, não vou ler. Que é a história de Abraão e Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. E Ismael nasceu de uma tentativa de Sara
de adiantar o processo da promessa de Deus na vida de Abraão. Porque veio o anjo do Senhor e falou: você será pai de uma grande nação. Sara não podia ter filhos, demorou muito tempo para isso acontecer, ela não engravidava. Ela falou: não, então, Abraão, deite-se com a minha escrava e vai ter um filho, porque não vai ser de mim, não aconteceu até agora, não vai ser de mim. E nasce Ismael neste contexto. E aí, bastante tempo depois, nasce Isaac. Sara gera Isaac, que era o filho da promessa. E Ismael cresce, e chega um momento específico da vida de Ismael, que é quando Isaac está sendo desmamado. Eles tinham por prática fazer uma festa, e eles estavam nessa festa de Isaac ser desmamado, quando Sara vê Ismael rindo do irmão. Ele estava rindo de alguma coisa que não descreve o quê. Não dá para saber se era com relação à situação, se era com relação à posição de Isaac, como aquele filho da promessa, mas ela vê Ismael rindo, e ela vai até Abraão e fala: eu não quero mais Agar e Ismael aqui, manda os dois embora. O teu filho é Isaac, o herdeiro é Isaac, e eu não quero mais Ismael aqui. Abraão se entristece, mas ele faz o que Sara pediu, e ele faz porque Deus vem até ele e fala: pode fazer o que Sara está... Deus fala para ele: pode fazer o que Sara está mandando, porque eu vou cuidar do menino. E deste menino também virá uma outra grande nação, porque ele é a tua descendência. E na palavra fala que é na mesma madrugada, ou seja, não deu tempo nem de Abraão digerir como é que ele ia mandar o filho dele embora, como é que ele ia mandar Agar embora. Ele teve que fazer aquilo naquela madrugada. E naquela madrugada ele separa um pouco de pão, de comida, e um odre de água para Agar e Ismael levarem, para ninguém sabia qual lugar, porque nem eles sabiam para onde eles iam. Ou seja, isso quer dizer que nem eles sabiam quanto tempo eles andariam no deserto. Se eles não sabiam quanto tempo eles andariam no deserto, um odre de água era suficiente? Era deserto, um clima seco. Abraão era muito rico, dono de muito gado, tinha condição de dar para eles muitas coisas. Mas Abraão mandou eles com um odre de água. E eles vão, e chega em determinado momento, a água acaba. E aí Ismael já está ali, eu entendo que desidratado, porque ele senta. E Agar, vendo aquilo, vendo o filho naquela situação, se afasta. E na Bíblia fala que ela vai a um tiro de flecha de distância, então ela deveria estar a uns 100, 200 metros de Ismael, quando ela vê que Ismael está morrendo. Quando ela vê que o filho dela vai morrer, e ela fala: eu estou me distanciando porque eu não quero ver ele morrer. E aí, nesse momento em que ela se distancia, o anjo vem e fala: Deus ouviu a oração do menino, continua andando, que ele vai prover água. E ele provê água, e ali eles crescem no deserto. Ismael se torna um flecheiro, que era uma profissão muito reconhecida e uma profissão passada de pai para filho. Ou seja, aqui tem um cuidado do Senhor na vida de Ismael, que ele não teve um pai para passar para ele essa profissão. Ou seja, Deus colocou alguém no caminho dele para ensiná-lo. Mas eu te contei essas duas histórias da Bíblia para falar sobre paternidade. E paternidade pode ser um tema muito comum para a gente falar entre jovens, adolescentes. Mas todos nós que estamos aqui somos filhos. Todos nós que estamos aqui temos uma história de paternidade. E a gente precisa entender a nossa história para entender o que a gente projeta de paternidade em Deus. E uma das principais estratégias malignas é destruir o entendimento de paternidade. E aí são diferentes artimanhas que o diabo usa para ferir, para corromper a imagem de pai.
E quando a gente pensa, eu comentei sobre isso também no Conectados, quando a gente faz um recorte do nosso país, olhando para o Brasil especificamente, a gente tem uma população que 30% dessa população brasileira não tem nome de pai na certidão de nascimento. Ou seja, a gente sai de um contexto só bíblico, a gente vem para um contexto mundo natural que a gente habita, e a gente vê a estratégia do diabo em corromper a imagem de pai aqui, na terra, do nosso pai terreno. 11 milhões de mulheres são mães solteiras. E é um número alarmante quando a gente pensa, cadê? Cadê o pai? Aonde está o pai? E seja uma pessoa que cresceu com um pai e uma pessoa que cresceu com um pai ou uma pessoa que não tem um pai, o diabo sempre vai tentar, de alguma forma, corromper essa imagem de pai. Na história que a gente leu do filho pródigo, a gente tem 2 filhos que tinham um pai muito interessado nos 2. Mas o diabo corrompeu a visão deles sobre a paternidade. Eram 2 filhos com visão corrompida. O pai não foi suficiente. Ele queria herança e queria ir embora viver a vida dele. O outro estava de olho no que o pai estava fazendo para o outro filho. Ou seja, ele não estava se colocando num lugar realmente e verdadeiramente de filho. Paternidade sendo corrompida. E hoje, qual é a figura, né? O que o pai desempenha na nossa vida? Porque pode ser que eu esteja aqui falando de paternidade, e você pode estar pensando, Bárbara, eu nunca tive nenhum pai. Então, eu não sei nem te dizer qual seria a função de um pai na minha vida. Porque eu não tive. Eu tive só uma mãe, eu não tive nem a mãe, nem um pai. Quando a gente pensa no pai, de paternidade, função de pai, do que a gente está falando? De proteção. Porque, naturalmente, o pai é aquele que está protegendo a casa, protegendo a família. A mãe está, muitas vezes, provendo o amor. E o pai está protegendo, cuidando, provendo sustento. O pai, e eu também comentei isso no culto dos jovens, é o que tem o ministério da faquinha. O que quer dizer o ministério da faquinha? É aquele que vai só fatiando o filho, mas fatiando no sentido de aqui não, ali não, com aquelas pessoas não, naquele meio não, hoje não. O pai não é à toa que uma criança vem e fala, mãe, posso dormir na casa do meu amiguinho fulano de tal? E aí a mãe fala o quê? Fala com seu pai. E aí chega no pai, às vezes o pai fala, o que sua mãe falou? Mas, normalmente, um pai poderia falar, não vai. Não vai porque não quero que você vá. Ou hoje não, próximo final de semana você vai. Então, o pai é aquele que dá limites. E isso pode ser chato para o filho, quando o filho é criança. Porque, nossa, tudo que é ruim é meu pai que vem fazer. É meu pai que fala não, é meu pai que me proíbe, é meu pai que... Mas quando aquela criança se torna um adulto, aqueles nãos viram limites dentro dela. Vira um senso de direção. Eu aprendi que aqui eu posso ir. Eu aprendi que aqui eu não posso ir. O pai dá destino. O pai dá destino para um filho. Eu lembro que, e o Vitor comentou isso hoje aqui também no Conectados, mas sempre que eu ia fazer uma, entrevista de emprego, ou eu podia mudar de cargo, ou qualquer coisa. Chegava no meu pai, e aí? O que eu faço? Para onde eu vou? O que você acha? E até pouco tempo atrás que eu mudei de empresa, o pessoal da empresa ligou para mim e falou assim, e aí, você já tem uma resposta? Eu falei, preciso falar com meu pai, você pode esperar mais 2 dias? E aí eu fui falar com meu pai e falei, o que você acha? A ideia é esse, o caminho é esse. E não é porque eu estou casada hoje que a figura pai deixa de ter a representatividade de figura pai. Ou seja, pai aponta esses caminhos, pai dá esses destinos. Só que se a gente, em algum momento da nossa vida, teve falha nessa figura,
olha quantas coisas são impactadas. Tudo que eu falei aqui de bom, que um pai é tudo impactado quando eu tenho uma figura paterna ausente. E aí, quando eu falo de figura paterna ausente, agora eu quero falar de uma ação de fato maligna que o diabo traz para mudar o nosso entendimento do que é paternidade. Eu vou dar alguns exemplos, mas o espírito de orfandade é o que o diabo usa para corromper a nossa visão quando a gente não tem essa provisão paterna. E aí pode ser que você seja a pessoa que não tem o pai na certidão realmente, nunca teve um pai, não sabe o que é ter um pai. Pode ser que você até teve um pai, mas foi abandonado, então em algum momento esse pai saiu e foi viver a vida. Pode ser que você viveu uma separação dos seus pais e por isso, por estar mais distante de um pai, perdeu a referência paterna. Seja qual for a história, seja o que for que você viveu. Pode ser que você tenha um pai presente, casado com a sua mãe, uma família completa, mas talvez tenha um pai que não cumpriu nada disso do que eu falei. Um pai que pode ter sido agressivo, um pai que pode ter sido passivo, um pai que pode ter sido permissivo, e tudo isso afeta no que deveríamos ter de constituição paterna, do que o pai deveria formar em nós. E o diabo se utiliza das nossas experiências, da nossa história, daquilo que a gente viveu, para trazer algumas prisões. E o espírito de orfandade é uma dessas prisões. Quando a gente fala do espírito de orfandade, a gente está falando de se não o principal, male emocional. E aí, quando eu digo isso, o que eu quero dizer é: nós somos uma igreja que cuida de vidas. E, por cuidarmos de vidas, pessoas sempre vão chegar com alguma questão que tem exatamente o tamanho de Deus, Pai, mas que ela não consegue resolver. E quando nós, numa posição, por exemplo, de discipuladores, a gente vai entrando, a gente vai investigando, a gente vai entendendo, aquilo, na maioria dos casos, tem a tendência a desembocar em alguma questão paterna. Por isso que para o diabo corromper a imagem de um pai é tão importante. Porque quando ele mira no pai, ele acerta em tudo que você pode sentir. Ele acerta numa rejeição, ele acerta numa falta de identidade, ele acerta numa necessidade emocional crônica, ele acerta em inseguranças, ele acerta numa série de coisas, só mirando num pai. E nós precisamos estar muito atentos, porque experiências nós temos, todos nós vamos passar, sejam elas positivas ou não. O ponto é, o diabo está se fortalecendo nas nossas experiências. O que ele está fazendo com as nossas experiências? Ou a gente está tendo o entendimento de quem é Deus, Pai, na nossa vida? Existem algumas, dentre o que eu comentei aqui, alguns impactos da orfandade. E um deles a gente viu até na história do filho pródigo, que é quando um filho ele tá debaixo desse espírito de orfandade, ele pode estar do lado do pai, mas ele não se vê como filho, ele se vê como escravo. Eu tô com meu pai, mas eu não tenho entendimento que a herança é minha. Eu não tenho entendimento que tudo que meu pai tem é meu. Eu tenho entendimento que eu sou servo, eu tenho que trabalhar para esse pai. E a gente vai rompendo com esse entendimento de que o filho, ele quer trabalhar com o pai. O escravo, ele trabalha para o pai. E existe uma diferença muito grande no trabalhar com o pai e no trabalhar para o pai.
Então, esse é um dos impactos da orfandade. Um outro impacto que eu comentei aqui é falha na identidade. E aí pode ser que, para muitos, possa ter o questionamento de, mas identidade... Eu já vivi muita coisa, eu já sei quem eu sou, Mas existem, muitas vezes, lacunas na nossa identidade por uma questão paterna. E que a gente pode estar querendo suprir em outros lugares, com outras pessoas que não Deus, que é o único que pode suprir esses lugares, que é o único que pode suprir essas lacunas. Dessa questão de identidade pode vir uma questão de emocional. Então, nunca nada para mim tá bom, nunca as minhas amizades são suficientes, ou eu não me sinto amado suficientemente, seja pelos meus amigos, seja pelo meu marido, seja pelos meus filhos. Existe uma necessidade constante de suprir uma carência que veio da ausência da paternidade. Rejeição ela está aqui dentro. Porque um pai, quando abandona um filho, ou um pai que não cumpre não tem o posicionamento paterno de alimentar emocionalmente aquele filho, pode também se gerar uma rejeição ali. E a rejeição, ela vai, em algum momento, estar dentro da relação com o pai, o sentimento de rejeição, mas em determinado momento, isso vai se transferir para Deus. E, de novo, por que o diabo tenta, de todas as formas, corromper a imagem pai? Porque Jesus veio nos apresentar um Deus que é pai. E se o diabo corrompe a visão pai, ele corrompe a visão Deus. E o que eu estou dizendo ele corrompe até que a gente se posicione. Eu não estou dizendo que o diabo tem muito mais poder e que ele pode... Não, o que eu estou dizendo a gente precisa trazer o entendimento, primeiro, do que uma paternidade falha gerou em mim, para, a partir disso, eu entender como eu sigo, como eu resolvo, como eu faço, porque existe uma forma e uma maneira. Mas, como tudo e todas as palavras que a gente conhece, a gente tende a repassá-las para Deus da forma que a gente conhece. Paternidade é a mesma coisa. Então, sei lá, o que eu conheço sobre amor. A definição de amor para mim é diferente da definição de amor para Elza. É diferente da definição de amor para Marta. Porque cada um teve uma experiência de amor. E cada um tem uma leitura de amor diferente. Paternidade é a mesma coisa. Então, quando eu olho para Deus e falo, tu és meu pai, eu posso estar falando com o meu coração cheio de amor. Mas quando eu olho para Deus a partir de outras experiências que eu tenho e digo, tu és meu pai, eu posso não sentir absolutamente nada. Porque a percepção de pai é diferente. A gente, na célula, essa semana, a gente fez uma pergunta para começar a palavra, que era exatamente isso. O que é pai para você? E lá a gente respondeu. E foi muito interessante, porque vieram respostas completamente diferentes do que era pai. E é muito importante a gente ter esse entendimento. E por isso eu comecei perguntando, o que é pai para você? Quem é pai? Se você pudesse resumir pai em uma palavra, qual seria? Porque você precisa resgatar essa palavra e entender se de alguma forma você tem projetado isso em Deus. E seja ela positiva ou não positiva, o quanto eu estou colocando isso em Deus. Porque é esse o ponto que o diabo quer corromper. Ele quer acabar com a visão de pai, para que a gente não entenda Deus a partir da perspectiva de pai. Quando, na verdade, quando a gente pensa em pai, o nosso primeiro pensamento não deveria ser nosso pai terreno. Quem é o pai original? É Deus. Então, o nosso primeiro pensamento deveria ser Deus. Quais são os atributos de Deus? Esse é o atributo de pai. Essa é a paternidade de fato.
Então a gente precisa ter esse entendimento de qual é a palavra que eu defini pai e qual é a palavra que eu estou repassando de alguma forma, projetando, colocando isso em Deus. Porque a gente precisa vencer isso para acessar a glória de Deus, para acessar a presença de Deus. Existe algo em Deus para ser liberado sobre as nossas vidas quando a gente entende o que é paternidade, quando a gente perdoa o nosso pai terreno e quando a gente tem a paternidade vista a partir da perspectiva de Deus. Mas eu quero agora falar sobre adoção. A gente falou sobre espírito de orfandade, agora a gente vai falar sobre espírito de adoção. Quando a gente estava na semana da formatura da teologia, eu fiz o discurso para os bispos. E até 45 do segundo tempo, eu não tinha mandado esse discurso ainda para a Dani. E que bom que eu não tinha mandado o discurso ainda. Porque alguns dias antes de eu escrever esse discurso, eu estava dormindo. E eu acordei. Eu nem lembro o que eu estava sonhando, mas era alguma coisa relacionada à formatura. Não lembro o que era. E eu acordei com... É preciso falar sobre adoção. Mas eu sabia que eu estava falando do discurso, na minha cabeça eu sabia que era sobre o discurso da teologia. É preciso falar sobre adoção. E o engraçado é que a adoção estava queimando no meu coração há algum tempo. Porque eu tenho uma história muito particular, especial, com adoção. E eu estava refletindo sobre isso há algum tempo, já pensando. Eu sempre pensei em Romanos 8, que fala que nós fomos adotados, com muito carinho, com muito entendimento deste lugar. E aí mas aquilo era algo que eu estava sendo ministrada em Deus. Eu acordei e na minha cabeça estava, precisa falar sobre adoção. É preciso falar sobre adoção. Eu fui escrever o discurso e quando eu fui escrever, isso não foi no mesmo dia, acho que foi uns 2 dias depois eu fui escrever, eu esqueci que tinha que falar sobre adoção. E aí eu estava escrevendo o discurso, e aí eu finalizei, e aí veio de novo, é preciso falar sobre adoção. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu tenho que falar sobre adoção. E aí o Senhor começou a me ministrar, mas não tem como falar de orfandade e parar em orfandade, sem te dizer a boa notícia do Evangelho, a boa notícia em Deus, que é, nós fomos adotados. E não importa qual foi a nossa história, não importa se a gente teve um pai presente, um pai ausente, um pai presente, mais permissivo, mais agressivo, não importa. Você foi adotado por um pai que te ama e te amou antes mesmo de você existir. Esse pai estava ao teu lado durante toda a tua história. Ele estava ao teu lado durante toda a tua história. Em Gálatas 4, está escrito assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Esse versículo é uma verdade que a gente tem que cravar no nosso coração. É a nossa verdadeira identidade. Se em algum dia, em algum momento, a gente teve dúvida da nossa identidade, aqui está a resposta da nossa identidade. Nós somos filhos, desde sempre nós somos filhos. E aí você pode falar assim, Bárbara, mas está falando que nós somos adotados.
E para nós, brasileiros, e no nosso tempo, a adoção ela está banalizada. Eu posso adotar, eu posso devolver, eu posso ficar ferindo aquela pessoa toda hora. Mas nessa época, na cultura judaica, a adoção funcionava da seguinte forma: eu tenho um filho legítimo. O meu filho legítimo, eu posso deserdar ele a qualquer momento. Eu posso dizer a qualquer momento que ele me envergonhar, eu posso dizer que ele não é mais meu filho. E se eu adotar um filho, quando eu adoto um filho, na cultura judaica, eu nunca mais posso deserdar aquele filho. Eu não tenho mais volta com aquele filho. Eu adotei, ele se torna mais legítimo que o legítimo. Porque o pai escolheu aquela pessoa. Ele escolheu ter aquela pessoa como filho. Quando, em muitos versículos do Novo Testamento, a gente lê que Deus nos adotou através de Jesus, o que Deus está nos dizendo é: eu entreguei meu filho legítimo para que eu pudesse adotar todos vocês. Eu entreguei um para que eu pudesse amar a todos. E o amor da adoção, e agora eu vou falar de um lugar de propriedade de causa, porque pode ser que para muitos isso não seja de um lugar de eu entendo o sentimento. É um amor de uma pessoa, e eu falo do lugar, antes deixa eu dar o contexto. Eu sou filha do primeiro casamento da minha mãe. Meu pai biológico é o Rodrigo. E quando eu tinha 1 e meio, eles se separaram e ficamos, eu e minha mãe, por algum tempo. Ou seja, falei de orfandade, não de um lugar de... estou só falando para vocês o que é o espírito de orfandade. Eu falei de orfandade de um lugar de... Eu estive embaixo disso sob algum tempo. E geram marcas que, se nós não estivermos atentos, a gente aprende a viver com elas, quando a gente deveria estar atento. E passado algum tempo, não muito, minha mãe e meu pai Samuel, começaram a se relacionar, namorar, enfim, noivaram. E minha mãe, em nenhum momento, me obrigou a chamar o meu pai de pai. Meu pai, Samuel, de pai. E em nenhum momento obrigou o meu pai a me tratar como filha. Porque ela sabia que existia ali uma questão que, se eles quiserem estabelecer esse vínculo, é entre eles. E eu tive uma pessoa, pai Samuel, que escolheu me amar. Ele não precisava me amar. Ele não tinha a menor obrigação de me amar. Mas ele escolheu. Ele não só escolheu, como ele escolheu fazer isso sem nunca diferenciar eu, Vitor e Giovana. Nunca. E quando eu falo que eu entendo o que é Deus falar, eu te adotei, é porque eu sei o que é você ter um pai que pode ter olhado para você e falado: tenho outras prioridades. Mas tem alguém que vem, ama e fala: eu vou te dar um destino. Eu vou te dar um legado. Eu vou te dar um caminho. Eu vou te dar uma direção por livre e espontânea vontade. E eu não falo isso com ressentimento algum do meu pai biológico, porque as marcas que foram deixadas em mim, eu fui reconhecendo ao longo da minha trajetória. Não foi algo do dia para a noite, porque eu pensava, tinha 2 anos, nada, eu não lembro de nada. Você falar que eu lembro? Não lembro. Mas quando eu fui crescendo, eu fui entendendo quais marcas aquilo ali me deixou. Quais marcas uma rejeição me deixou. Quais marcas um abandono me deixou. Eu fui entendendo.
Mas eu fui colocando aquilo ali aos pés do Senhor e liberando perdão para o meu pai. Porque eu não sei, ele teve uma história, ele carregou uma história. E se ele nunca teve uma referência de pai que fosse amor para ele? Então eu também me coloquei nesse lugar de eu preciso entender essa outra história. Eu preciso liberar perdão para essa pessoa, para que eu também flua em Deus, para que eu encontre esse lugar de paternidade em Deus. E há pouquíssimo tempo atrás, uns 4 anos, que foi quando, um pouco depois que eu casei, 3 anos, um pouco depois que eu casei. Eu sempre tive no meu coração uma coisa assim, meu pai Samuel é meu pai. E eu não estou contando isso de forma alguma para expor a minha história e mostrar como é. Eu estou contando isso porque, assim como Jesus usava parábolas, eu gosto muito de analogias. E tem histórias que representam muito bem como Jesus age nas nossas vidas. Eu sempre tive no meu coração de, meu pai Samuel é meu pai, o que eu posso fazer para mostrar? Porque ao mesmo tempo que ele me criou, que ele me deu o destino, que ele me protegeu, quando eu falo que quando eu estou fazendo o processo seletivo, vou passar num emprego, eu ligo para o meu pai, e a gente ia comprar um apartamento, eu ligo para o meu pai para pedir opinião, é para esse pai que eu ligo. Ou seja, quem ocupou a figura de pai foi ele. E no meu coração eu preciso de alguma forma mostrar para o mundo. Eu preciso de alguma forma, o que eu posso fazer para retribuir, e eu tinha isso no meu coração. E aí eu fui atrás de entender o que era uma filiação socioafetiva. Existe um negócio chamado filiação socioafetiva. Vou atrás desse negócio. E aí fui atrás, e aí eu vi que dentro da filiação socioafetiva você consegue se provar por A mais B que faz sentido, colocar o nome do seu pai, que foi a figura de pai, na sua certidão de nascimento. E para mim faltava alguma coisa. Quando eu olhava para minha certidão, quando eu olhava para o meu RG, quando eu tinha que responder em algum lugar, como que é o nome do seu pai? E não por tirar o meu pai Rodrigo desse lugar, não é isso. Mas muito mais porque teve uma pessoa que, quando eu falava pai, eu pensava no meu pai Samuel. Então, para mim, faltava alguma coisa, quando eu ia responder legalmente alguma coisa. E aí, eu fui atrás disso e falei, vou tentar. E, normalmente, esse processo, ele só é aprovado para quem tem pai o pai está na minha certidão, mas eu não tenho contato nenhum. Não sei nem onde meu pai está. Normalmente, esses processos são aprovados para esse tipo de caso. E aí eu falei, eu vou tentar e vamos ver no que vai dar. E aí fui fazer o processo. Eu lembro quando a gente foi no cartório lá em Cotia, que é o cartório que eu fui registrada, a moça falou assim, mas você não pegou a assinatura do seu pai biológico? Falei, não. Aí ela falou, então a juíza não vai liberar. Eu falei, mas eu quero tentar mesmo assim. Falei, sou maior de idade, sou casada, quero tentar mesmo assim. Ela falou, mas se voltar, você vai ter que pagar a taxa de novo. Eu falei, não tem problema. E aí a gente fez todo o processo. Fui eu no cartório, foi meu pai no cartório, foi minha mãe. A gente teve que responder uma entrevista, mandar N provas que comprovassem que ele era meu pai. Que ele cumpriu ele em momentos importantes da minha vida. E aí ela falou, agora vamos mandar para a juíza e tem que esperar 30 dias. Falei, tá bom. Aí eu deixei passar um pouco mais, porque eu falei, pelo sim, pelo não vou ligar antes, eles vão falar que não deu certo, então eu vou me frustrar, então eu vou deixar para ligar depois do prazo. Liguei depois do prazo. E aí a moça falou assim, eu falei, eu fiz um processo de filiação socioafetiva, eu queria saber se a juíza já deu algum parecer. E a moça falou assim, é Bárbara? Eu falei, é. Ela falou, tá aqui, sua certidão de nascimento nova. Eu falei, deu certo? Ela falou, deu certo, pode vir buscar. E aí, quando eu fui buscar, eu peguei aquele documento de uma certidão de nascimento nova, não só com o nome do meu pai, Samuel, na minha certidão, e eu não tirei o nome do meu pai, Rodrigo, porque ele também é meu pai, mas com o nome do meu pai, Samuel, ali, e dos meus avós, Benedita Bernardes e José Bernardes, e eu passei a ter Bernardes no meu nome. Para mim aquilo ali foi, meu Deus, eu tenho um destino, eu tenho um caminho, E por que eu contei tudo isso?
Porque quando Deus nos envia Jesus para nos colocar no lugar de filho, Ele pega a nossa certidão de nascimento velha, joga fora e coloca o nome dele na nossa certidão de nascimento nova. Isso quer dizer que, se até aqui você não teve um destino, você não teve um caminho, você não teve uma identidade, o Senhor hoje emite uma certidão nova, emite um RG novo de pai, se colocando nesse lugar de pai, e um pai que nos libera e nos coloca no lugar de herdeiros. Então antes eu olhava o reino a partir de um lugar de escravo. Esse aqui é o reino do meu pai, esse aqui é o reino do pai que está distante de mim. Mas agora, como filho, eu falo, este é o meu reino junto com o meu pai, porque eu sou herdeira desse reino. E existe uma liberação em Deus sobre a paternidade. Em Malaquias 4:5, está escrito assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para destruição. Aqui, essa palavra ela foi declarada num contexto específico para Israel. Mas quando a gente pega isso daqui e conecta com a paternidade de Deus, o que é enviarei a vocês o profeta Elias? Elias foi um dos únicos, se não o único profeta que gerou um profeta. Elias gerou Eliseu, e Eliseu fez obras maiores que Elias. Elias fez alguns milagres, Eliseu fez o dobro de milagres. Por que aqui está dizendo que eu enviarei a vocês o profeta Elias? Eu enviarei vocês a unção, o espírito de paternidade. E o coração dos filhos se voltarão aos pais, e o dos pais aos filhos. Se hoje a gente vive um tempo onde os corações estão em lugares opostos, onde a paternidade está sendo corrompida, onde a figura paterna está sendo destruída, o que o Senhor está nos dizendo é: existirá um tempo, e eu creio que esse tempo é hoje, amém? Existirá um tempo onde o coração dos filhos se voltarão aos pais, e o dos pais aos filhos. Haverá uma unção, um avivamento de paternidade. E aí a gente pode pensar, mas quando eu falo de paternidade, eu estou falando de questões de alma. Eu estou falando de questões de alma. Essa é a causa, essa é a raiz. Mas quando eu olho para o fim da linha da paternidade, eu estou falando de glória. Eu estou falando de presença de Deus, que acontece quando eu entendo quem Deus é para mim. Quando eu entendo Deus a partir deste lugar e dessa perspectiva de paternidade. Quando Deus se torna a principal referência na minha cabeça, quando eu falo pai. E no versículo que a gente leu de Gálatas, está escrito que é o Espírito que Ele nos envia, que nos faz entender e chamar Deus de Abba Pai. Quando a gente fala Abba Pai, eu não estou falando, meu pai. Abba Pai é uma fala, é como se aqui, no português, eu falasse meu papaizinho querido. É isso que é Abba Pai. Nós não vamos só chamá-lo de pai. É um amor tão grande, tão profundo, que ele é meu papai. Ele não é nem meu pai, mas eu chamo ele de papai. E não só aqui em Gálatas, mas em Romanos também. Ele nos ensina a chamá-lo de pai. Quando Jesus vem, ele vem, ele morre na cruz pelos nossos pecados, o véu se rasga de cima a baixo, e Deus e Jesus nos ensina uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Até então, Deus era o Deus, e que continua sendo, o Todo-Poderoso,
o Senhor dos céus e da terra, Deus de tudo que há. Mas não era pai. A partir do momento em que Jesus vem, ele fala: eu estou ensinando vocês um novo nome de Deus. E esse nome é papai. Vocês não precisam chamar ele de grandes nomes. Como que eu me relaciono com Deus? Do lugar de filho. Se a gente pegar todas as falas de Jesus durante os evangelhos, ali na vida de Jesus nos evangelhos, em todos os momentos, Jesus está nos ensinando a chamar Deus de pai. Quando orar, orem assim: Pai Nosso. Então, que hoje a gente possa ter esse entendimento. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei quais marcas a paternidade que você teve deixou em você. Mas que hoje a gente possa entender e sair daqui com a clareza de entendimento de que a gente tem um pai antes da fundação do mundo, que nos escolheu para o lugar de filhos. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que os pastores viessem aqui à frente, virados para a igreja. E podem vir todos os pastores, porque se você é um pastor e você também tem uma questão de pai, que pode não se sentir no lugar e na autoridade, o Senhor hoje te dá essa autoridade. O Senhor hoje te coloca nesse lugar, para que você esteja no lugar de gerar paternidade na vida de outras pessoas. E à medida que vocês orarem, o Senhor vai encher vocês da certeza que Ele é pai na vida de vocês. E enquanto o grupo de louvor toca, eu quero que à medida que o Senhor ministre teu coração, você que deseja hoje ser abraçado por essa paternidade, pode ser que você viveu N situações diferentes. Então pode ser que você viveu, sim, uma paternidade ausente. Pode ser que você teve o seu pai presente, mas você ainda não entendeu a paternidade de Deus. E você precisa ser abraçado por esse amor. Você precisa buscar essa certidão de nascimento. Eu queria te convidar a vir aqui, que esses pastores vão derramar amor sobre a sua vida. No culto das mulheres, a pastora Elisete falou sobre abraço. E ela falou sobre a importância de um abraço. E quanta coisa a gente troca num abraço. De hormônio mesmo. Do que gera um abraço. Às vezes você só precisa de um abraço. O que seria do seu pai? Essas pessoas também estão aqui para te abraçar. Às vezes você quer liberar perdão. Essas pessoas também estão aqui nesse lugar de perdão. À medida que o Senhor tocar no teu coração, venha receber algo de Deus através da vida desses pastores. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão
Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Meu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Teu amor nunca falha, sempre. Escondei teu coração, cada batida está chamando teu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre.
e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Pai, Paizinho querido. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Glória a Deus. Amados, você não é órfão, você é filho, filha do Deus Altíssimo. E a herança bendita do Senhor para nós é a vida eterna com Ele. Eu sempre consegui enxergar a paternidade porque eu errei muito com o meu pai e errei muito com Deus. E eu fui muito perdoado pelo meu pai e muito perdoado pelo meu Deus. Mas o magnífico da paternidade é: tudo que é do meu pai é meu. Usufrua da presença santa do seu Pai Celestial. Há uma porção de glória que é só dos filhos. Aonde o maligno não te encontra, porque você é herdeiro desta glória. Há uma porção que é só nossa. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós usufruímos. Durante muito tempo eu tive amigos de ministério e eles falavam entre si, né? A diferença, por que o pastor Samuel ele é mais ousado em algumas áreas? Porque eu como filho